Olá, sou o professor Mário, sou professor de Biologia e esse é mais um vídeo subido no canal. Vacinas. Vocês sabem como elas funcionam no nosso organismo? Como elas foram criadas? Bem, a gente vai explicar, vou tentar explicar de uma forma simples, de uma forma suave, tranquila, para que a gente entenda de uma vez por todas como as vacinas funcionam. Bem, as vacinas elas foram criadas no século XVIII, na Inglaterra, e a história é bem curiosa. Algumas pessoas que moravam nos campos e que cuidavam das vacas, principalmente para ordenhar, tirar leite das vacas, ficavam transportando as vacas de um lugar para o outro, ficavam, em tese, cuidando daqueles animais, tinham contato com algumas doenças que também acometiam as vacas, como, por exemplo, a varíola. A varíola bovina era uma doença comum entre esses animais. E as pessoas que tinham contato com essas vacas também adquiriam essa mesma doença, a varíola bovina. Porém, essa varíola bovina em humanos, ela é bem mais fraca, ou seja, ela é bem mais branda. E essas pessoas, então, elas apresentavam sintomas da doença bem leves. Quando essas pessoas tinham contato com outras pessoas que tinham sido contaminadas pela varíola humana, essas pessoas que já tinham tido contato com a varíola bovina não apresentavam sintomas, não ficavam doentes dessa varíola humana, dessa varíola que ataca os seres humanos. Então isso, na verdade, era um fato curioso e que despertou a atenção de muitos cientistas da época. Um deles foi o Edward Jenner, que foi, que inclusive é dado a ele a criação das primeiras vacinas. Edward Jenner, na verdade, viajou para essas fazendas, para esses campos, para constatar esse fato. E chegando lá, ele observou que essas pessoas que tinham contato com as vacas doentes não apresentavam sintomas da doença varíola humana. Ou, quando apresentavam, era bem mais fraco. Então, Edward, na verdade, naquele momento, descobriu que quando algumas pessoas que já tinham tido contato com a varíola bovina, de alguma forma, que Edward Jenner, a partir daquele momento, tinha que estudar, se tornavam imunes, se tornavam resistentes a outra doença. Então, foi a partir daí que o estudo sobre a imunização se iniciou. Foi um pouquinho mais para cá, já no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, que aquele naturalista francês, o Pasteur, criou o nome vacina. Tá? O nome vacina se deve a Pasteur. E a palavra vacina, a palavra vacina, ela deriva da palavra vaca, tá certo? E aí, então, Pasteur desenvolveu as vacinas, inclusive ele foi o criador da vacina contra a raiva, tá? E hoje, com a tecnologia, com o avanço da ciência, a gente já consegue produzir vacinas bem mais eficazes e muito mais específicas para determinado tipo de doença, como é o caso, por exemplo, da Covid-19. Tá? O que acontece? A Covid-19 é uma doença que causou toda essa pandemia, como todos vocês sabem, que atacou praticamente todos os países. Existem alguns países que relatam não terem tido nenhum caso da doença, mas isso ainda é duvidoso. Vou deixar isso para um outro vídeo. E o que acontece? Como foi criado a vacina para combater a Covid? Bem, a vacina ela pode ser criada através de alguns métodos, como, por exemplo, a gente tem um vírus, esse vírus causador da doença, tá? E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode tirar um pedaço desse vírus. Como o vírus ele é formado basicamente por proteínas. Então tira um pedaço daquela proteína ali
E aquela proteína, uma proteína específica, né? Geralmente aquelas proteínas que formam o capsídeo do vírus, geralmente é a hemaglutinina ou a neuraminidase, tá? Eles tiram um pedaço daquele capsídeo, aquela proteína, e aí colocam ali naquela vacina, tá? E pronto. É uma forma de imunização, tá? É uma imunização ativa, porém artificial, tá certo? A gente vai ver ainda qual é a diferença de imunização ativa e passiva. E aí então cria-se uma vacina a partir de um pedaço do vírus que é injetado nas pessoas. E aí então o sistema imune, ao perceber que existe algo de estranho no organismo, ao perceber que existe um corpo que não era para estar ali, mas está. A isso a gente chama de antígeno. É uma partícula, é um corpo estranho que não era para estar ali dentro do corpo. Então o sistema imunológico percebe aquela alteração, até porque essa partícula, essa proteína, ela vai provocar uma cascata química de eventos, vai ativar algumas células. Não vou entrar aqui em detalhes quais são as células, tá? Mas são as células da linhagem linfocitária, como por exemplo os linfócitos B. Tá? Eles que são responsáveis por produzir os anticorpos. E então essas células, elas vão entrar em contato com essa proteína, tá? Elas vão se ligar a essa proteína, e a partir disso elas vão produzir um anticorpo para combater aquela proteína, ou aquele vírus. E aí então o nosso sistema imunológico já está o quê? Já está armado para conseguir destruir aquele vírus. Tá certo? É claro que, se lembrem, as células do sistema imunológico, elas irão atacar as células infectadas. Tá certo? Porque quando um vírus entra na célula, a célula passa a trabalhar para aquele vírus. A célula fica escrava daquele vírus. Porque o vírus ele vai atuar lá a nível genético daquela célula. Porque é lá que está o coração da máquina. É lá que está o CPU. É lá que está todo o processamento de informações. Então ele tem que ir para lá. É claro que não é fácil para uma partícula viral chegar ali. Mas, devido à evolução e às características desse vírus, ele consegue chegar lá. Tá certo? E aí, ali ele faz a célula trabalhar para ele. É claro que, quando a célula começa a trabalhar para esse vírus, produzindo material genético, produzindo proteínas, a célula ela passa a apresentar alguns comportamentos químicos estranhos, ela passa a apresentar algumas proteínas na membrana celular, que começa a chamar a atenção do sistema imunológico. E aí então eles começam a perceber que aquela célula está tendo alguma coisa errada e bora destruir logo ela, porque matando a célula a gente também consegue destruir o vírus que está lá dentro em informação. Tá certo? Imunidade ativa e passiva. Para quem é da área da saúde, tá? E para quem está estudando para o Enem, queria deixar uma dica aqui. Cursinho Central do Conhecimento, meu amigo professor Fábio. O cara é bom, um dos melhores professores de biologia. Cursinho Central do Conhecimento, vá lá, faça a sua inscrição. Você vai aprender muito mais específico, tá? Para o cursinho e para determinados cursos também, se você for fazer um vestibular, por exemplo, para a área da saúde ou para a área das ciências naturais, tá certo? Então, imunidade ativa e passiva. A imunidade ativa é quando o organismo entra em contato com o vírus. Ativa. Olha só, ele entrou em contato com o vírus. E aí, então, o organismo ele tem que trabalhar para construir anticorpos para combater o vírus. De uma forma bem simples, bem tranquila, sem muita enrolação. Imunidade passiva é quando o organismo entra em contato com os anticorpos que combatem determinados vírus. Tá bom? E aí a gente chama de imunidade passiva. O sistema imunológico ele não vai precisar trabalhar tanto para produzir anticorpos, porque ele já entrou em contato com aqueles anticorpos que foi produzido geralmente por outros animais.
Tá certo? A gente vai abordar isso daqui ainda no final do vídeo. De forma bem simples, bem tranquila, tá? Bem resumido. E aí, tipos de anticorpos. Será que a gente produz só um tipo de anticorpo? Ou existem milhões, milhares, centenas? Não, calma lá. Existem alguns tipos de anticorpos, são 5 nos mamíferos, na espécie humana, são 5, tá? Então, esses anticorpos, cada um tem uma função meio que específica, eles combatem certos tipos de doenças, eles sinalizam para as outras células do sistema imunológico para que elas possam se diferenciar, serem ativadas, tá? E correspondem a 5 tipos, tá? O IgA, o IgD, o IgE, o IgG e o IgM. Não precisa você memorizar isso, é apenas para você saber que existem 5 tipos de anticorpos e que cada um deles tem um nome, tá certo? Ig vem de imunoglobulina, Ig, tá certo? Que também popularmente é chamado de anticorpo. Beleza? Deu para entender? Soro antiofídico é muito parecido com o princípio de ação da vacina. A palavra ofídico, ela deriva da palavra, ela deriva de um grupo taxonômico que nomeia as serpentes, tá? Ofídio, tá certo? Então é um nome que deriva das serpentes. Então aí você já entendeu, eu sei que você já conseguiu entender, que o soro antiofídico é um soro para combater o quê? Venenos ou peçonhas, na verdade peçonhas, de serpentes. O que acontece? Quando alguém é picado por uma serpente, aquelas proteínas que formam a peçonha, elas vão atacar diversos tecidos do nosso corpo, tá? E vão gerar uma quantidade enorme de reações de destruição desses tecidos. O que acontece? Essas proteínas do veneno, elas precisam ser combatidas pelo nosso sistema imunológico. Só que o nosso sistema imunológico ele não tem tanto tempo para formar esses anticorpos para combater essas proteínas do veneno da serpente que já estão ali destruindo o tecido, que já atacaram o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido sanguíneo. Tá? E aí o que acontece? Essa pessoa é levada para o hospital e lá o que acontece? A primeira coisa que o médico pergunta: qual foi a cobra que te picou? Ah, foi uma crotalos. Geralmente eles fazem essa distinção pelo gênero, porque aí, sabendo qual serpente picou aquela pessoa, já dá para ter uma noção de qual soro antiofídico específico eles vão usar. E o que é que tem nesse soro antiofídico? Anticorpos. Anticorpos. E esses anticorpos vão atrás dessas proteínas do veneno, da peçonha, e vão o quê? Inativar. Vão inativar essa proteína. E aí, então, toda aquela reação de destruição do tecido começa a reduzir, começa a diminuir. Tá certo? Infelizmente não vai dar para a gente entrar em detalhe como é feito esse soro antiofídico, mas a gente vai trabalhar no outro vídeo, vocês podem cobrar, tá bom? E os componentes químicos da vacina. Como é que a vacina é feita em laboratório? Será que eles pegam um vírus ali, isolam o vírus, tiram um pedaço do vírus, ou eles enfraquecem esse vírus, e aí coloca dentro daquela vacina e toma, injeta em você? Não, calma, não é assim. Aquela vacina ela tem vários componentes de estabilização para poder estabilizar aquela proteína, para poder estabilizar o vírus. Porque imagina que aquele vírus está morto, ou que aquele vírus está atenuado, ou seja, enfraquecido, ou que seja apenas um pedaço do capsídeo do vírus que é formado pela proteína. Aquele pedacinho daquela partícula, ela é instável. Significa que aquela molécula ela tem que estar ligada a outra para que ela não sofra alterações ou para que ela não se desnature, ou seja, para que ela não perca o seu formato. E aí então, naquela vacina existem os componentes de estabilização, existem alguns elementos químicos ali dentro, tá? Para poder estabilizar
toda aquela estrutura proteica que está ali dentro. Tá certo? Então, espero que eu tenha respondido. Foi de forma bem rápida, bem tranquila. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários. O vídeo foi uma sugestão de algumas pessoas e estou gostando, estou recebendo muitas sugestões de vídeos. Podem mandar, eu estou fazendo, tá bom? Agradeço muito a todos pelo carinho, por estarem divulgando o canal. E é isso mesmo, tá? Eu quero continuar produzindo material sobre ciência e astronomia para vocês. Muito obrigado, se inscrevam no canal e até mais.